Olá pessoal, tudo bom? Hoje a professora vai dar continuidade às nossas aulas sobre a tabela periódica, tá? Hoje eu gostaria de explicar um pouquinho mais sobre famílias ou grupos, períodos ou séries. Para tanto, a professora fez um desenho esquemático da tabela periódica e gostaria que vocês prestassem muita atenção nas explicações. Vamos lá? Então, aqui a professora fez um desenho esquemático da tabela periódica. Vocês podem perceber que existem duas torres, que são essas partes mais altinhas, que a gente chama de torres, e tem a parte central, que é a parte do meio. Nas torres vão ficar alguns elementos especiais. Aqui ficam os elementos representativos, que são aqueles encontrados na natureza, como o hidrogênio e o gás hélio. E aqui no meio, nós colocamos os elementos de transição. O que são os elementos de transição? São aqueles que o homem cria em laboratório. Então, ele fica todo aqui no meio. A nossa tabela ela é toda organizada. Ela é organizada em 18 colunas. Então, vocês podem ver aqui, ó. Aqui nós temos a coluna 1, aqui a 2, aqui, ó, 3, aqui a 4, aqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui temos a 13, a 14, a 15, a 16, a 17 e a 18. Então, nós temos um total de 18 famílias ou grupos, tá? Ou seja, são as linhas, as colunas que vocês têm verticais da tabela periódica. Agora vamos analisar essas linhas assim, ó, que são as linhas horizontais. Essas linhas horizontais são chamadas de períodos ou séries. Quantos períodos existem? Um total de 7. Aqui vocês podem perceber que nós temos aqui, ó, o primeiro período, que começa aqui, ó, no primeiro elemento. Depois nós temos aqui, ó, o segundo período. Depois aqui embaixo, ó, o terceiro período, o quarto período, o quinto período, o sexto período e o sétimo período. Então, o que são os períodos? São essas linhas horizontais. Então, são 18 colunas verticais e 7 linhas horizontais. E esses dois aqui de baixo, professora, o que são? Esses dois, na verdade, esse aqui pertence ao sexto período e esse aqui pertence ao sétimo período. Sabe por que eles estão aqui embaixo? Porque a professora explicou que aqui no meio estão os elementos de transição, que são aqueles criados em laboratório. E esse pedacinho aqui, ele pertence a esse pedacinho aqui, mas não tem como colocar ele aqui, senão a coluna ia ficar fora de contexto. Então, por isso que os cientistas vão criando e vão complementando aqui embaixo. E esse pedacinho pertence aqui, ó, ao sétimo período. Então, também, como não tem como colocar aqui, senão sairia do contexto, é colocado aqui. Então, nós temos no total de, ó, começa o número 1 e vai até o 103. Temos um total de 103 elementos químicos inseridos na nossa tabela periódica. Como que está organizada? Ela está organizada de forma crescente. Começa aqui no número 1, que é o hidrogênio, primeiro elemento. Esse número 1 saiu da onde? Saiu do número atômico ou número de elétrons. Segue aqui, ó, no primeiro período, depois nós vamos para o hélio, que tem 2 elétrons. Aí depois nós voltamos, esse elemento aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. Voltamos aqui, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elétrons. E assim vai, seguindo a ordem crescente do número de elétrons, até chegar ao número 103. Que é o número total de elétrons do último elemento químico criado em laboratório. Bom, a professora falou das famílias, né? Então, aqui, a tabela periódica, ela é separada em duas grandes famílias. Nós temos a família A e temos a família B.
A família A, ela está localizada nas torres. E a família B está localizada no centro. Então, aqui, ó, nessa torre aqui nós temos a família 1A. Desse ladinho nós temos a família 2A. Aí vamos para a outra torre que tá aqui, ó. Aqui nós temos a família 3A. Aqui nós temos a família 4A. Aqui nós temos a 5A. Aqui nós temos a 6A. Aqui nós temos a 7A. E no último nós temos aqui a 8A. Então, nós temos um total de 8 famílias As. As famílias A, como elas são formadas por elementos encontrados na natureza, cada uma tem um nome. A família 1A tem um nome, 2A tem outro nome, 3A, 4A, cada uma vai ter o seu nomezinho. E aqui na família B, nós começamos aqui, ó, tem a família 3B, por que 3? Porque aqui nós já temos o 1, lembram? E aqui foi o 2, então aqui tem que ser o 3. Nós temos a 4B, nós temos a 5B, nós temos a 6B, a 7B, a 8B, 9, 10, 11, 12B. Todas as famílias B estão aqui localizadas. E agora a professora quer passar para vocês o nome das famílias A. A professora diz que são 8, lembra? Então, tem a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Vamos colocar aqui nome e sobrenome de cada uma dessas famílias. Então, a família 1A, vocês vão chamar de família dos metais alcalinos. A família 2A, vocês vão chamar de metais alcalinos terrosos. A família 3A, vocês vão chamar de metais de transição. A família 4A, a gente chama de família do boro. A família 5A, a gente chama de família do carbono. A família 6A, a gente chama de família do nitrogênio. E a família 8A, vocês vão chamar da família... 7A, vocês vão chamar de família dos halogênios, com H. Halogênios. E a família 8A, vocês vão chamar de família dos gases nobres. Por quê? Porque toda essa coluna é formada somente de gases. Muito obrigado, pessoal. Era isso, espero que tenham gostado. Até a próxima aula.